Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre vendas de projetos de SEO. Eu sei que esse tema vocês gostam bastante, por isso eu trouxe uma pessoa para falar sobre isso. Mas antes de eu falar quem que é o convidado de hoje, preciso lembrar vocês, galera, que essa semana, quinta-feira agora, vai ter a nossa live, onde eu vou trazer todos os detalhes do SEO Club. Então, se você quer entrar para minha mentoria focada para o nosso público, o público de SEO, não perde essa live. E se você já quiser ter alguns spoilers aí, ter um pouquinho de informação antecipada à live, tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela e também tem um link aqui na descrição do vídeo para você entrar num grupinho do WhatsApp que é específico para saber mais informações sobre o SEO Club. Então, clica aí, eu aponto o celular aí para esse QR Code e já vem participar desse grupo, porque quinta-feira tá logo aí, ó. Daqui 2 dias a gente vai bater um papo e você vai conhecer todos os detalhes sobre essa mentoria que vai revolucionar aí o mercado de SEO, beleza? Dado o recado, vamos falar aqui do nosso convidado, ó. Se liga só. Ele tem 45 anos, é casado, formado em letras e com grande vivência na área de vendas em diferentes setores: móveis, imóveis, eletrônicos e mais um monte de coisa que eu tenho certeza absoluta. E atualmente ele é o comercial na consultoria digital. Com vocês, Robson Cruz. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Prazer vir aqui falar com você. Valeu pela oportunidade. Vamos que vamos. Show de bola. O Robson tem uma super bagagem aí de vendas, galera. Tenho certeza que vai contribuir bastante. Então peguem papel, caneta, tomem notas aí das dicas que vai ajudar vocês bastante. Perfeito. Robson, você começou conosco na equipe de atendimento. Já traz para nós aí o quão bom foi para hoje você ser comercial ter entrado na consultoria pelo time de atendimento. Bem, o time de atendimento, antes de qualquer coisa, me trouxe uma vivência muito diferenciada. Porque, como você disse, eu já venho de departamentos comerciais dos mais variados setores. Só que a venda de serviço, ainda mais de SEO, é algo que é um pouquinho mais consultivo e você precisa entender bem em relação a esse mercado. Né, em relação a como funciona uma análise, como funcionam os conteúdos, né, em relação a toda a atmosfera do marketing digital. Então, dentro do atendimento, primeiro que eu aprendi muito sobre esse mercado, né, como eu disse, quando eu entrei aqui, eu gabaritei seu canal lá para poder entender um pouco mais de SEO, um pouco mais de marketing digital e o traquejo com os clientes, porque muitos clientes às vezes não conhecem exatamente as palavras que a gente usa, os jargões que a gente usa comercial. Então, o fato de ter passado pelo atendimento e ter conseguido essa experiência de trazer a ludicidade para dentro do SEO, para conseguir explicar o que é SEO para os clientes, me fez muito bem. Legal, e acho que até formado em letras já deu aula também, né? Isso ajuda um pouquinho, né? Ajuda bastante. O fato de ser professor ajuda a conseguir traduzir melhor as coisas para cada público que você enfrenta. Afinal de contas, quando você dá aula para 40 alunos diferentes, são 40 cabeças que você precisa reunir ali dentro de uma mesma matéria explicando o mesmo assunto. E isso também se transporta para a área de vendas dentro do nosso setor de serviços, principalmente dentro de SEO. Né? Então, desde você explicar utilizando exemplos práticos, né? Ou então desmembrar aqueles jargões que a gente utiliza para o cliente é muito importante, para que ele entenda com clareza o que a gente está fazendo. Legal. E qual que foi vamos chamar, maior desafio quando você saiu da área de atendimento e foi para o comercial? Bem, quando a gente fala de área de atendimento comercial, eles são até setores bem parecidos. Só que o que muda? O que muda é você entender quais as etapas de cada processo, em qual etapa você está com aquele determinado cliente. Então, por exemplo, quando você vai no setor de atendimento, você está ali ou passando alguma coisa que o analista te passou de SEO, ou passando alguma coisa que o pessoal da redação te passou para passar para o cliente, ou então aquele cliente vai te passar alguma demanda que ele pede para você passar para a equipe técnica. Quando você vem para a área de vendas, né, dos serviços, você precisa olhar com muito mais cuidado, porque cada cliente é diferente e você está a todo momento com um cliente diferente. É diferente de que na área de atendimento que você começa a se acostumar com uma determinada história de empresa, com um determinado jeito de lidar com o cliente e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui do setor de vendas, a adaptação precisa ser muito mais rápida, para que você consiga criar um vínculo rápido com esse cliente e trazer também as coisas que realmente são importantes para ele, né? Legal, Buscar as bacana. dores dele. E pensando, você falou dos processos, né? Atendimento tem um monte de processos lá. Acho que é um dos setores que deve ter mais processos para a gente prestar atenção.
E no comercial? Como que hoje está estruturado o processo da CD? Bem, o processo da CD é uma coisa que a gente ainda está, eu costumo dizer que ele ainda está em constante mudança, né? Porque agora a gente começou a falar sobre finalizar o playbook de vendas, né, do nosso setor, e aí quando você começa a entrar no setor, por exemplo, pensar no playbook de vendas, você percebe algumas falhas que existiam dentro do comercial. Né? Não em relação à venda como um si, né, que não ocorria, não é isso, mas processos realmente que a gente precisa seguir ao pé da letra ali para conseguir realmente chegar no ponto do fechamento com o cliente. Então, desde que o cliente entra, seja ele pelo RD, né, pelas formas de captação de inbound, ou por telefone, ou chega por e-mail e tudo mais, você precisa começar ali numa triagem, depois dessa triagem você precisa saber de quanto em quanto tempo entrar em contato com esse cliente, quando existe uma necessidade de fazer, por exemplo, uma reunião para entender melhor as necessidades dele, fazer o estudo em relação ao que aquele cliente precisa. Então, é um processo que existem vários passos aí e a gente continua aperfeiçoando dia a dia esses passos para que a gente consiga chegar na venda. Sim, que é um processo vivo, né? A gente já tinha, sempre, aquilo, o processo sempre existe, a gente sempre está seguindo uma metodologia. Mas é aquilo, conforme vão passando os anos, sempre tem que estar atualizando. Estamos, de novo, numa fase de atualizar mais uma vez ali o playbook. Justamente. E quando chega uma oportunidade, ali, vamos chamar um lead na sua mão, como que você faz a qualificação dele? Porque esse é um ponto que a galera que está assistindo aí o canal, tenho certeza que passa por isso, que chega várias oportunidades, mas como saber que aquela oportunidade é boa de verdade ou só tá queimando meu tempo falando com ela? Sim, aí existem vários níveis de qualificação e classificação desse cliente, né? Primeiro, eu tento sempre não desprezar cliente nenhum, porque eu costumo dizer que muita gente às vezes não consegue expressar exatamente o que quer e o que precisa ou o potencial de investimento que ele tem. Às vezes ele não quer mostrar para você no primeiro momento. Então você vai fazer perguntas ali que são cruciais. Quando a gente fala de SEO, né, e eu sei que depois a gente vai voltar nesse assunto, o SEO é algo que ele não é feito do dia para a noite, né? Ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então o perfil do cliente ele precisa ser um cliente que esteja consciente disso, ele precisa ser um cliente que tenha um valor para investir em relação ao SEO, ele precisa entender quais os benefícios de se fazer SEO no seu site, e aí vai muito, porque tem empresas, hoje a gente atende empresas, por exemplo, que tem 2 funcionários e empresas que têm 2.000 funcionários. E às vezes tem uma empresa que tem 50 funcionários que não está preparado e que não faz o fit ali com a gente. E tem alguns tipos de site que a gente também não atende, né? Dentro das nossas políticas de fechamento. Mas fora isso, é uma coisa realmente também, como você disse, todos os dias a gente tem que refinar essa questão também da qualificação desses clientes. Sim, e até explicando para o pessoal que está assistindo, por que é importante não colocar qualquer cliente para dentro? Então, tem clientes que não estão alinhados com a nossa cultura de empresa, né? Então, por exemplo, não sei, um site pornográfico, por exemplo, não é uma linha de trabalho que a gente queira ter, né, em relação a fazer SEO. É um SEO completamente diferente também, que eles vão propor lá para fazer e tudo mais. Então, tem algumas coisas que a gente ainda tem um certo direcionamento diferente, né, da outra empresa. Então, quando a cultura não se alinha, aí não funciona. Sim, vai ser mais uma dor de cabeça do que um projeto que a gente tem orgulho de falar que está fazendo e tudo mais. SEO, todo mundo que trabalha com SEO sabe que SEO não é fácil de explicar para a maioria das pessoas. E como é que você faz durante esse processo para ir educando o cliente que às vezes vem com vícios, que vem com um entendimento de SEO errado, o quanto que isso é importante no processo, até para a gente trazer ele alinhado para dentro. Claro. Uma coisa importante de se dizer, Daniel, é que assim, dentro da nossa proposta, quando a gente vai montar um orçamento, antes de montar um orçamento, a gente pensa também em estudar um pouco o cliente. Então a gente tem um estudo ali, né, de SEO que a gente faz, inicial, e dentro desse estudo a gente consegue, além de colocar ele dentro do material, a gente tem outros fatores ali que estão dentro do nosso orçamento, que hoje que me dão base para poder explicar para esses clientes como funciona o SEO. Então eu vou explicar exatamente para que serve o SEO, como o SEO vai ser agregado com os outros produtos do marketing digital. Eu tenho que explicar para ele quais os benefícios ao longo prazo do SEO. Então existem várias coisas, várias formas de você mostrar esse valor
né, para esses clientes de que um SEO bem feito sustenta todo o restante, né? Ele é eu brinco que ele é o coração do corpo ali, né? Então, se você fazendo um bom SEO, você consegue todos os outros serviços funcionarem muito melhor também. Sim, e tem até a questão de que às vezes a gente precisa quantificar, né? Deixar palpável o conteúdo, porque assim, foi até uma das coisas que desde lá do começo da consultoria a gente sempre teve isso, mas são os entregáveis, porque Sim. tem gente que vende consultoria de SEO que eu falo que a consultoria é caixa preta. Você não sabe o que vai receber, mas quem te vendeu diz que vai te entregar algo. O nosso não, a gente tem as nossas análises, conteúdos, se tem implementação, se não tem. O quanto que você vê que deixar palpável facilita para o entendimento do cliente. Justamente. Como eu costumo dizer para todos os meus clientes, a gente não sai como algumas agências, não estou citando nenhuma em questão, tá? Não estou trazendo nenhum nome, porque não sei como as outras agências funcionam exatamente, mas a gente sabe que algumas delas saem que nem touro bravo chifrando todo mundo. Então, a primeira coisa, quando a gente recebe um cliente novo aqui, que eu explico para ele, é o processo de onboarding, porque o processo de onboarding já vai ajudar com que todo o restante do projeto seja de sucesso, porque a gente vai alinhar expectativas, a gente vai fazer ali uma verificação em relação a tendências, tem uma série de coisas que são necessários fazermos de avaliação para que a gente possa entregar um plano de ação e depois um planejamento estratégico eficiente para esse cliente. E somente com isso a gente vai conseguir o sucesso dentro do projeto. Né? Então é importante a gente ter todos esses direcionamentos ali iniciais e mostrar para eles que assim, o mês de onboarding não é um mês sem entregável. Porque quando a gente fala de escopo, a gente fala muito do que a gente vai entregar mês a mês. Todo mês tem isso, ó, 2 análises, 2 implementações, 2 conteúdos ou pacotes maiores que esse. Mas as pessoas esquecem que o primeiro mês de onboarding, quando a gente entrega ali um estudo de concorrente, um estudo de tendência, quando a gente faz um plano de ação que seja direcionado de maneira realística, né? Porque também tem gente que produz planos de ações que são fantasiosos. Então, a gente trabalha muito de maneira realística. E não só isso, né? Tem todas as outras ferramentas, como a área do cliente que a gente tem hoje, por exemplo, dentro da consultoria digital, que vai ajudar com que esse cliente tenha a ciência da transparência que a gente age em todos os momentos ali dentro do projeto. Legal. E você falou até um ponto ali, né, de alinhamento de expectativas e tudo mais. Eu sei, né? Porque eu tô ali na frente do comercial também junto com você. Muitas das vezes o cliente ele chega com uma expectativa de que o SEO vai gerar, de repente, um resultado muito rápido ou mais rápido do que é o ideal, né? Que a gente sabe que o SEO não acontece do dia para a noite. Hoje, qual que é o discurso que você tem para alinhar essa expectativa de que o SEO não vai dar resultado semana que vem? Vai demorar um pouquinho mais do que isso para ter o resultado palpável. Bem, começa aqui, eu explico para ele como que funciona o processo de ranqueamento, por exemplo, de palavras, de termos ou palavras-chave dentro do Google. O próprio Google precisa de aproximadamente 15 dias para fazer a indexação e o reconhecimento daquele material. Então, e como que a gente vai fazer o escalonamento, por exemplo, dessas palavras dentro do ranqueamento? A gente precisa produzir conteúdo. É possível, sim, escalonar um pouco mais rápido, aumentando o número de conteúdos? Sim, mas é impossível você criar, por exemplo, sei lá, 4.000 conteúdos da noite para o dia, ligar para o Google e falar, ó, Google, acelera aí a indexação para que você consiga um resultado rápido. Então, e também não seria eficiente, porque quando você produz muito rápido, você não produz com qualidade. Então, tente explicar essa matemática para o cliente. Olha, se você contratar um plano com a gente que tenha X número de conteúdos e X número de análises, isso vai demorar um prazo um pouquinho maior. Se você aumentar um pouquinho isso, a gente vai conseguir num prazo um pouco menor. Mas todos eles levam tempo, porque imagina que é a construção mais ou menos de um livro. Você não escreve um livro de 2.000 páginas do dia para a noite. Você precisa pensar, o texto tem que ser coerente, todos os aspectos técnicos do site têm que estar ok, acertados, né? Cada página, cada conteúdo que a gente cria. Então, tudo isso leva tempo. E é isso que eu tento trazer sempre, essa valorização de todo esse trabalho que a gente faz, que leva tempo, mas que futuramente o site vai estar bem estruturado, né? Sim. E até um ponto que você falou aí, né? Esse sentimento de o cliente confiar, etc. Quais são os pontos que você percebe durante a negociação que você fala, opa, ele confiou mais em mim, ele passei credibilidade para ele? Porque muitas das vezes a galera que está assistindo a gente aqui está começando agora o seu negócio, é uma urgência, um profissional freelancer, só que não sabe os pontos para ancorar ali a confiança do cliente. O que você hoje, pensando como consultora digital, você passa para o cliente para falar, confia em você? Bem, primeiro que assim, tem clientes que chegam
pensando em outros serviços, agregar um monte de serviço ao mesmo tempo dentro do site, ou chega com uma ideia errada do que é o SEO, ou venderam para ele que SEO é só SEO de conteúdo, que não existe o SEO técnico, né? Então, a primeira coisa que eu faço com o cliente é trazer esse direcionamento para ele, é falar para ele, opa, peraí, você está querendo construir um site, você está querendo fazer o SEO, você está querendo fazer um ads da vida, mas você não estruturou o seu site ainda. Vamos dar um passinho para trás, é melhor a gente começar com SEO, vamos começar com esse plano aqui para dar certo. Então, você direciona o cliente, por mais que ele queira chegar em você pedindo todos os serviços, você mostra para ele que você não está só atrás do dinheiro dele, que você está atrás do sucesso da empreitada dele. Então eu direciono geralmente e falo, olha, eu acho que agora, se seu site, pelos números que eu vi aqui no estudo, a gente precisa fazer o SEO ali uns 2, 3 meses primeiro, para depois a gente pensar no Ads, porque muitas vezes o cara está com um orçamento baixo também ali para investir nos dois ao mesmo tempo, então vamos gerar o SEO aqui primeiro para começar a ter um retorno financeiro para você investir no Ads. Então, toda essa conversa, quando o cliente percebe que você está do lado dele, olhando as dores dele para solucionar aquele problema, e não só o seu bolso, ele começa a criar essa confiabilidade. Fora isso, existem várias coisas que você faz durante a conversa ali, né? Você às vezes está numa conversa muito tensa e você solta de uma maneira mais engraçada alguma coisa ali, faz o cliente dar uma risada, você mostra para ele que você entende do assunto, porque preparação é tudo, porque eu tenho 4 anos quase de consultoria digital e foi essencial, como a gente já disse no início, essa passagem que eu fiquei quase 2 anos e meio, se não 3, dentro do atendimento, para que eu conseguisse transmitir com confiança as coisas que eu conheço, os conhecimentos que eu tenho. E quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para o cliente, vou verificar com a minha equipe técnica, ou com você mesmo, né, que muitas vezes eu mando um WhatsApp para você ali, tirando uma dúvida ou outra, para que quando eu trouxer a resposta para esse cliente, eu trazer uma resposta de verdade que seja real, que não tenha sido da minha cabeça. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que o cliente só cria confiança em você quando ele percebe que você é ser humano e que você tem um nível de confiabilidade boa na hora de passar aquilo que ele te pergunta, né? Sim, e até um ponto que conforme a consultoria foi crescendo, a gente foi atendendo clientes, vamos dizer, maiores, que são, vamos dizer, mais exigentes, né? Eu percebi que também mostrar a estrutura, a equipe, é um dos pontos que pesa super positivamente. Isso é uma coisa que, como eu disse, o nosso orçamento ele é muito bem construído hoje. A gente está em construção ainda, porque vai mudar provavelmente essa proposta novamente, esse modelo que a gente tem hoje em 2024. Né? Mas dentro da própria proposta, eu já explico, por exemplo, que quando um cliente assina com a gente, não é um analista de SEO somente. Não que aquele que trabalhe sozinho seja pior do que a gente, mas assim, eu costumo agregar o valor, mostrando que tem uma equipe de quase 15 pessoas, por exemplo, para um contrato de SEO que seja o menor ou o maior, vai ter no mínimo 15 pessoas por trás. Quando a gente mostra também, os seus vídeos também ajudam bastante, porque seu nome hoje, dentro do mercado, de quem conhece SEO está sempre ali, né? Acompanhando palestra, acompanhando seus vídeos e tudo mais. Tudo isso também traz uma autoridade. Então, também dentro da proposta está lá. Sua cara, mostrando que você é o head de SEO do grupo, hoje, né? Que você é o fundador da consultoria digital. Tem também os clientes que nós já atendemos, então eu falo um pouco dos cases de sucesso. Existem uma série de coisas ali que você pode mensurar para o cliente e mostrar para ele, de fato, o que a gente conseguiu conquistar. E é assim que eu acho que a negociação continua ali ganhando confiança e melhorando a cada dia. Ou seja, não é só um ponto, né? São vários. São vários, é muita coisa. Equipe, confiança do vendedor, parte técnica, a estrutura da proposta em si, o escopo de trabalho, Sim. Não ter afobação para vender. Justamente. Vocês estão vendo, né, galera? Por isso que eu falo, muitas das vezes a gente tá atuando aí internamente, in-house, fala, vou abrir minha agência. Legal, eu dou maior apoio, porque eu fiz isso, só que você tem que entender que quando você vai para campo e você vai abrir o seu negócio, num primeiro momento, se você não tiver um sócio que vende, enfim, você vai começar 100% sozinho ou sozinha, você também vai ter que ser o vendedor. E para fazer a venda, você tem que fazer tudo isso que o Robson está falando. Não é fácil, mas quando você encontra
o ponto ali de congruência de tudo isso, você começa a ter mais segurança também, inclusive nas suas apresentações. Porque eu te confesso que quando eu comecei a ir em feira e abordar cliente dentro do stand, aquele frio na barriga que eu tinha há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu me tornei vendedor a primeira vez, voltou. E aí, conforme a bagagem toda que eu tenho dentro da experiência de vendas e de atendimento dentro do SEO, isso me trouxe um conforto. E aí eu consegui, a partir daquele primeiro cliente que foi, de verdade, foi aquela apresentação que você fala, nossa, eu fui mal demais. Mas no segundo eu estava preparado ali. Então, isso exige uma série de treinamentos, cursos e tudo mais para que você consiga se adaptar a cada mercado. Né, e conseguir transpor essas barreiras, como você disse, de que é juntar muita coisa para fazer uma venda. Sim, e para a maioria, acho que dos profissionais, né? A gente não aprende a vender, assim, não tem na faculdade, não tem na escola, nos treinamentos, se você não é da área de venda, você normalmente não aprende a vender, é uma habilidade que você só vai desenvolvê-la fazendo. Não tem como, a primeira não vai ser a melhor de todas, e aquilo, a próxima sempre vai ser melhor. Quanto mais você fala, mais confiança você tem, e isso é também um ponto que eu acho que foi legal você ter passado pelo atendimento antes, que você sabia exatamente o que ia acontecer depois. Então você tem total segurança de, não, eu tô te vendendo isso e eu sei que vai ser entregue isso aqui, porque eu vivi o outro lado que é o pós-venda, né? Depois que o cliente entra, eu trabalhei lá 3 anos, então eu sei exatamente o que vai acontecer e a confiança vem daí. E dentro do atendimento, eu aprendi a apresentar relatório, a olhar os programas que a gente mais utiliza para fazer estudo. Eu aprendi os termos, aprendi como funciona cada processo, porque os nossos processos dentro da consultoria digital, eles são extremamente bem pensados. Então, quando a gente fala de uma análise de SEO, a gente não está falando de uma pessoa só para fazer tudo. Então, a gente tem ali cada departamento envolvido num determinado momento, eu sei exatamente o que cada departamento faz ali, então toda essa vivência do atendimento realmente fez com que eu me sentisse muito mais à vontade dentro do departamento de vendas. Legal. E quando chega ali o momento que fechou, assinou o contrato, para pôr para dentro o cliente, como que é essa passagem de bastão? Porque eu já vi muita agência errando nisso. O vendedor promete um monte de coisas, aí quando chega ali pro time executar, chegou tudo pela metade. E aí começa, já na largada, começa a ter um monte de atritos, porque o seu vendedor me prometeu isso. Como que a gente faz para minimizar ou mitigar, enfim, essa falha de comunicação de vendas para o setor de operação? Bem, aí é uma outra vantagem de ter vindo do atendimento. Como eu vim do atendimento e em alguns momentos, apesar do nosso departamento comercial ter sempre sido bem direto, né, e verdadeiro com os nossos clientes, às vezes havia um boi na linha ali, né? Então, hoje, dentro do departamento de vendas, além de fazer a venda, explicar todos os serviços da maneira como realmente eles funcionam, eu tenho que tomar muito cuidado. No momento que o cliente fecha a venda comigo, de acompanhar como que vai estar sendo o processo dentro do financeiro e do jurídico para que esse contrato seja escrito. Brifar o atendimento e o customer success aqui da empresa para a gente poder falar, olha, esse cliente está com essa expectativa. Brifar quem vai fazer o planejamento. Então, a gente faz um acompanhamento todo, né? Explica o processo de onboarding para esse cliente, como que vai funcionar para que as expectativas dele estejam alinhadas com o que acontece dentro da realidade depois do fechamento de contrato. Então, são várias etapas que você precisa estar ali muito presente na vida do cliente até que o atendimento faça ali, de fato, a finalização, vamos dizer assim, daquele inicial onboarding, né? De chegar e mandar ali, olha, agora a gente vai marcar a reunião de imersão, a gente vai marcar as coisas, os papos que a gente precisa para começar, de fato, o projeto. Então, não basta eu fechar a venda e mandar para o departamento jurídico e falar, ó, vai com Deus, meu querido. Minha parte acabou. Não é assim. A gente precisa acompanhar o cliente até um certo ponto para deixar ele deslanchar ali. Sim, acho que até um ponto, né, que muitos clientes eles chegam com uma certa ansiedade. Sim. E para acabar com a ansiedade, é sempre dizer quais são os próximos passos. Ó, a gente vai assinar o contrato, depois que assinar o contrato, uma pessoa do time de atendimento
vai te ligar, vai agendar uma reunião, depois da reunião vai acontecer isso. A pessoa vai ver, não é que o Robson falou tá acontecendo mesmo? E como eu sou professor e sou muito detalhista, porque eu sou um chato, eu brinco que eu sou chato com tudo que eu faço, eu sou muito organizado com tudo isso. Então, quando o cliente entra ali, na própria proposta, olha eu voltando de novo na proposta, começa a proposta tem informação. Quando a gente vai ali na proposta, eu já tenho ali um passo a passo do que vai acontecer com o cliente no onboarding. E eu faço questão de explicar e também dar exemplos do que vai acontecer. Então, olha, você vai receber um briefing primeiro para a gente poder estudar, vai ter a reunião de imersão, que vai ser isso, depois vai ter reunião de prazos, depois vai ter... Então, todos os processos ali eu explico, tanto que comigo, geralmente, assim, né? Isso porque eu deixei de ser prolixo. Porque você sabe que professor de português e quem gosta de falar como eu, fala muito. Então, eu estou sendo mais objetivo dentro dos meus papos ali de venda para a reunião não ficar, né? O papo não ficar muito extenso. Mas, explicando todo o processo detalhadamente para o cliente, mostrando para ele o que vai acontecer desde o momento que ele está conversando comigo até a finalização do projeto, informar se existe ou não multa de fidelização, explicar como que funciona o processo até de saída dele da consultoria digital, é importante, porque ele vê que quando eu explico tudo isso, a gente tem garantia de uma coisa, que os nossos serviços são de qualidade, porque é isso que eu coloco o meu pescoço todo dia ali. Eu falo, olha, a gente não tem multa de fidelidade porque eu entrego um serviço de qualidade. Então, a gente mantém o cara aqui pela qualidade, não por obrigação. Então, tudo isso faz com que esse processo de saída do comercial para o início do atendimento e depois para o time que vai cuidar do projeto dele no dia a dia ali, seja coerente e bem tranquilo para ele. Sim, a proposta, né? Às vezes a pessoa pode olhar assim e falar, nossa, mas é longa. A proposta ela tem que ter o tamanho que precisa ter, ela não pode ser chata. Sim. Se ela está sendo instrutiva, informativa, ela está sendo um plano de fundo ali para o que a gente está explicando, o cliente passa uma hora de reunião, ele nem vê. Agora, se é aquela reunião que você só está falando de você, mas não está explicando, Sim. não está trazendo clareza e não está apresentando um plano de futuro, o cliente vai falar, mostra o preço logo. E não adianta você mostrar uma proposta se você não ouvir as dores do cliente. Porque tem isso também. Durante a apresentação de proposta que eu faço ali, o cliente, eu dou a liberdade para ele a qualquer momento me interromper, questionar o que ele quiser, porque muitas vezes você está falando ali, por mais que eu tenha estudado o cliente, por mais que eu esteja falando em relação à empresa dele, em relação àquele determinado assunto, já enfatizando ali, pensando, porque quando eu faço o estudo, eu não faço só dos números, eu vou ver o que o cliente faz, eu preciso saber quais são os serviços que ele entrega, eu preciso saber de tudo isso. Então, pensando em tudo isso, eu ainda chego para ele falo, olha, se eu esquecer de alguma coisa, ou se eu deixar de falar alguma coisa que te interessa, por favor, me chame, me fale, né? Porque senão você acaba sendo unilateral. E quando você não tem um diálogo, quando vira um monólogo, o cliente não vai fechar com você. Porque aí ele vai pensar, olha, ele quer mais expor os serviços dele do que, de fato, resolver os meus problemas. Então, eu acho que essa quantificação de quanto você fala e o que você fala e escutar o cliente é o mais importante. Sim, fora que a gente divide até o nosso processo, na maioria dos casos, né? Tem no mínimo 2 momentos. Um momento onde é mais de escuta, onde a gente vai trocar as mensagens no WhatsApp, ligação, enfim, cada cliente gosta de um canal diferente para se comunicar. Justamente. Mas muitas das vezes a gente vai ter um momento de muito mais coleta, entendimento, e depois aí sim a gente monta a proposta, os estudos e tudo mais, e chega ali pro cliente já para entregar valor. Que inclusive, isso é um ponto que eu já vi muito comentário aqui no canal, alunos até me questionando, cara, mas você vai mostrar todo esse estudo, trazer esse plano inicial de ação, e se o cliente não fechar? Aí eu falo, ele não vai executar, só porque você entregou uma proposta com 10 slides a mais ou menos, ele não vai executar tudo sozinho. Ele quer alguém que ele sinta confiança para implementar. Sim, e aí também tem um outro porém, que a gente já falou sobre isso, Daniel, e você nos corredores, nos bastidores da empresa, a gente já falou sobre isso. É muito fácil você ter uma visão do que precisa ser feito. Mas como fazê-lo ou fazer um planejamento eficaz para que isso ocorra são coisas que só a nossa expertise vai trazer. O cliente, eu falo sempre para o cliente em todas as reuniões que eu tenho, olha, é o seguinte, nós vamos sempre trabalhar a 4 mãos. Por quê? Do mercado de marketing digital nós entendemos, do SEO nós entendemos, nós nascemos fazendo SEO, mas do seu nicho você é o entendedor. Então a gente precisa unir forças para que a gente consiga chegar naquilo que você deseja para o seu site ou para o seu e-commerce, né? Aí vai do que... Sim, e esse ponto é bem importante que
ser a quatro mãos, porque a gente tentar adivinhar, aí que tá o erro, tentar adivinhar o que o cliente quer, qual que é a expectativa do cliente, o que o cliente faz, tem que ser tudo alinhado, ó. Você quer Justamente. acessos ou você quer vendas? Ou você quer um posicionamento estratégico? O que você quer? Um dos diferenciais que eu vendo também dentro do nosso trabalho, do nosso serviço, é a área do cliente que a gente possui. E aí eu falo, hoje mesmo aconteceu, olha, muito legal isso, porque eu estou usando muitos exemplos do que aconteceu hoje comigo. Né? Então, assim, hoje mesmo aconteceu de um cliente chegar para mim e falar assim, olha, mas eu não sou muito bom em mexer no GA4, no GSC, no Google Search Console. Então, como que esse cliente vai acompanhar tudo o que está acontecendo no momento que ele quer? Por quê? Porque às vezes o cliente pode ir lá ter uma insônia e às 2 horas da manhã ele querer ver os resultados do que está acontecendo. E o nosso time não vai estar ali para poder dar esse resultado às 2 da manhã. Às 8, 9 horas da manhã ele pode entrar em contato que a gente vai ter alguém do atendimento para atendê-lo. Mas a gente tem uma área do cliente, onde todas essas métricas que foram acordadas como sendo análise de sucesso, a gente vai colocar ali de uma maneira fácil para o cliente conseguir enxergar, e em tempo real. Então, assim, é uma outra forma de trazer essa segurança para o cliente, falar para ele, olha, você não depende de mim para saber o que está acontecendo com as suas demandas, porque a gente também tem o dashboard de escopo, né, do que o cara contratou, ou com os seus resultados, porque está sempre ali na mão do cliente no momento que ele quiser. Sim, é importante. O cliente nunca pode estar no escuro. Se ele se sentir em qualquer momento no escuro, ele vai perder um pouquinho da confiança ali. Ele vai falar, não sei o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, qual que é o resultado que está gerando. E assim, às vezes não é nem da pessoa que a gente tem o contato no dia a dia. Sim. Às vezes vem uma cobrança de um diretor, alguém acima, e a pessoa precisa ter o dado na mão. Aí se ela não tem, aí já começa a insegurança, aquele atrito, meu, eu não estou acompanhando. E agora? Justamente. Aí cria-se uma crise que não tem necessidade. Não tem necessidade. É verdade. Isso é muito bom. E, Robson, você veio ali do atendimento, agora você está no comercial, mas SEO é uma coisa viva, é uma coisa que está em constante atualização. Hoje, como que você busca aí para se manter atualizado? Treinamento, 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 conversa, conversa e conversa. Por que eu falei 3 vezes cada um? Por quê? Porque quando eu estou no setor de vendas, eu preciso pensar em treinamento para vendas, eu preciso pensar em treinamento de SEO, eu preciso pensar em saber, de ter um pouco de iniciativa. Hoje mesmo eu tive que buscar, de novo hoje, eu tive que buscar informações de quantas atualizações o Google teve no último ano, entendeu? Em termos de algoritmo. Então você precisa ter um certo desejo de estar na área e uma certa força de vontade de trazer uma excelência dentro do seu atendimento para que você consiga ir manobrando tudo isso. E nada melhor do que treinamento. Fora que os analistas de SEO lá da agência, você sabe que já estão tudo, né, acostumados de qualquer coisa que eu não saiba eu recorrer a eles. Então eu sou aquele cara chato que fica batendo na porta todo dia lá, mudou alguma coisa aí, para poder estar atualizado. Mas isso também é o que te dá confiança para vender, né? Sim, com certeza. A qualquer momento, qualquer dúvida, você sabe que tem alguém ali para te socorrer. E antes da gente avançar aqui para o nosso segundo bloco, uma última pergunta que me veio aqui. Alguém que está assistindo aqui o nosso episódio, tá querendo ingressar aí para essa área de vendas, ou enfim, quer virar urgência, mas sabe que vai ter que vender, o que você traria assim? Começa por aqui, que isso aqui é um bom começo para você entrar na área de vendas. Olha, eu acho que quando você fala de áreas de vendas como um todo, tá? Não estou nem falando mais de consultoria digital, vamos falar de mercado. Eu comecei na área de vendas muito novo. Eu comecei com 12 anos vendendo fogaça na Feira do Lero, né? Tô brincando, mas assim, todos os setores de venda, o que mais existe problema para a pessoa iniciar se ela for uma pessoa inibida, se ela não tiver um bom poder de fala, se ela não soubesse expressar. Então, eu falo que todo mundo depende, para conseguir isso, né, como professor também de português, eu acho que ler é o essencial, para que você consiga ganhar uma boa articulação de fala. E outra coisa, networking. Networking, porque você vai precisar ter a cara de pau de conseguir falar com todo mundo e não ficar tímido, de você buscar conhecimento também dentro de algumas técnicas que hoje existem em vendas, porque tudo fala nas vendas, inclusive a linguagem corporal, né? Então, e você conseguir também aquela coisa de ouvir mais do que falar. E quando falar de maneira clara para que a outra pessoa entenda. Então, são várias coisas, não dá para você elencar uma apenas para iniciar nas vendas. Mas acho que a comunicação é o ponto inicial, que assim,
Sem se comunicar, você não vai vender. Justamente. Não tem, assim, ainda mais um serviço, vamos dizer, é uma venda complexa. Não é igual vender uma bala. A bala você pode até vender sem falar, uma plaquinha com preço, a bala se vende. Sim. Agora o SEO nunca vai ser tão simples assim. Eu gosto de trazer comparativos sempre como bom professor que sou. Mas assim, vamos lá. Eu já vendi móveis, então eu vendi sofá. E sofá era muito mais simples de vender. Porque sofá tá ali, é material. Você consegue mostrar para a pessoa, a cor é essa, as funções são essas. Ótimo, senta aí, gostou? Beleza, fechou, levou. Aí, meu primeiro desafio foi quando eu fui vender imóvel. Porque imóvel você vende... e eu trabalhei com lançamento, então você não vende o material, você vende o sonho e a segurança para que ele um dia vai ter o bem lá, que ele vai entrar e vai morar. E aí que eu trago mais para próximo do serviço de SEO, por exemplo, do marketing. Por quê? Porque você não está vendendo algo material, mas você precisa provar por N estudos que você faz, por N métricas que você consegue demonstrar ao longo do tempo, projeções, exemplos de case de sucesso, entre outras coisas mais, para que você consiga fazer esse cliente entender qual vai ser o processo dele, o que a gente vai entregar para ele. Porque quando, por exemplo, eu vou falar assim rapidamente sobre o menor pacote que a gente tem hoje na consultoria, tá? A gente tem um pacotinho lá de X valor que tem 2 análises de SEO, 2 implementações e 2 conteúdos. Legal. O cliente vai pensar, nossa, mas eu vou pagar X por 6 entregas? Por 6 coisinhas ali, essas 6 coisinhas, o cara deve gastar 1 hora para fazer essas coisas. Não, aí você tem que mostrar para ele justamente o que está por trás dessas 6 entregas. Que essas 6 entregas você tem planejamento, você tem a questão de ter N profissionais envolvidos, que cada entrega dessa não leva menos do que 2, 3 dias para ser entregue, porque você tem que passar para o analista de SEO, você tem que passar pelo analista de conteúdos, tem que passar pelo desenvolvedor, você tem que pedir a aprovação do cliente. Então, toda essa questão de como vender, isso você só vai adquirir entrando em cada mercado. E aí, aqui dentro da consultoria, a gente tenta deixar o mais claro possível esses valores de entrega, porque hoje em dia, desculpa aumentar um pouquinho a história, mas assim, hoje em dia tem a IA por aí. E a gente sabe que a IA ajuda muito no nosso trabalho só, né? Mas ela não pode ser utilizada para fazer tudo. Você não pode criar um texto por IA e jogar lá, que o Google vai saber que aquilo é de IA, né? O texto pode ter algum erro, porque ele pode pegar assuntos parecidos que tenham uma mesma, sei lá, uma mesma palavra que liga os dois e cruzar. Então, assim, você tem que utilizar dos recursos que você tem para poder utilizar aquele fator humano para trazer aquela entrega mais perfeita e mais humanizada. Então, quando a gente fala com o cliente sobre isso, a gente precisa falar para ele, olha, eu não construo meu texto, eu não vou construir seu conteúdo através da IA. Eu vou ter uma criação de persona para ver com quem a gente vai falar, vou fazer uma criação de pauta, vou elencar um tema, vou ter 3 referências no mínimo para esse tema, para o meu redator que é especializado escrever, tem um departamento de revisão, e esse departamento de revisão também vai fazer além da gramatical de SEO, inclusive o que mais os clientes gostam é quando eu falo que a gente tem 2 revisões no mínimo, né? Chega de texto mal escrito na internet. Então a gente tem uma série de coisas ali que você vai mostrando o valor daquelas entregas e o cliente entende que, opa, não são só 6 entregas. É um universo todo que está por trás para que a gente tenha essas 6 entregas, entendeu? Então é isso que a gente, dentro do departamento comercial, é isso que eu tento vender ali. Total. A entrega é só a materialização da estratégia, da gestão, dos processos, que é isso que a pessoa está comprando. Justamente. Que vai levar ao resultado. Porque agora, comprar 2 textos, beleza, ele pode encontrar o texto que é o valor X e o 10X. Sim. Só que o que difere o X do 10X? O 10X tem a estratégia, tem a gestão, a equipe experiente, é outro universo. E é isso que a gente busca vender todo dia. Justamente. Legal, muito bom. Papo muito bom, né, galera? Notou bastante coisa aí? Vocês viram que vendas de SEO é um universo muito grande. E aquilo, se você está buscando clientes cada vez maiores, melhores, se aprofunda nesse papo aqui que a gente trouxe, porque ele está riquíssimo para vocês. E aí, Robson, avançando aqui no nosso programa, eu sempre tento desvendar um pouquinho como que é a mente de quem está sentado aqui comigo, porque eu só trago pessoas que eu vejo que têm performance, têm resultado. Legal. E vamos lá, primeira pergunta. Um livro que você leu e que você recomenda de olho fechado? Olha, tem uma autora
que na verdade mexeu não só comigo, mas quando eu dava aula, mexeu com todos os alunos ali quando eu apresentei, que é o Quarto de Despejo da Maria Carolina Jesus. Porque é uma história fantástica. Primeiro, a história dela é fantástica, né? Ela era uma catadora de lixo ali que morava na extinta favela do Canindé e que, com muito esforço e muita força de vontade, ela foi adquirindo conhecimento, que ela só estudou até o segundo ano do ensino fundamental, vamos dizer assim. Então, você tem ali uma pessoa que aprendeu somente a ler e escrever, que se interessou por livros que alguns patrões ali que ela trabalhou como empregada permitia ela ler nos momentos de folga, e aí ela consegue escrever um livro fantástico e que traz uma série de coisas ali. E o fato de ela conquistar aquilo que ela queria somente com a força de vontade dela e pela curiosidade e interesse dela, isso me move bastante. Que é isso, eu acho que o meu crescimento dentro da consultoria digital, a minha entrada dentro da consultoria digital inicialmente também foi pensando nesse aspecto. Olha que legal, é mais um ramo que eu vou conhecer, né? É mais uma coisa que eu vou aprofundar e me trazer conhecimento. E aí o interesse foi surgindo e acabou que eu saí do atendimento e estou aqui hoje no comercial. Então, Sim, é um livro de inspiração, de né? inspiração. Muito bom. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar? Sim. Olha, eu tenho. Eu, como, né, sou um cara muito de comunicar bastante, de falar bastante, né? Sou um cara muito extrovertido. Eu sou sempre rodeado de pessoas. Eu acho que, assim, você ir em confraternizações, seja da empresa, seja de amigos, sejam familiares, fazer visita na casa dos amigos, ir tomar uma cerveja no bar, tudo o que me faz ganhar também, e você ganha networking com tudo isso, ainda ajuda nisso. Então, assim, claro que tudo com parcimônia, né? Mas são coisas, é uma coisa que me traz muito conforto. Além, claro, de ler. Porque quanto mais você lê, e eu sou um cara que adoro ler reportagem, notícia, informações de mercado e coisas do gênero para se manter atualizado, porque afinal de contas, como eu já aprendi anteriormente, cada cliente é um cliente. E aí tem clientes que, por mais que você esteja falando ali, às vezes de SEO e tal, o cara chega e fala de alguma coisa que está acontecendo, ou que já aconteceu na atualidade, e aí você precisa também saber conversar. Então, tá sempre preparado, sempre trazendo, buscando informação é o mais importante. Então, tanto pessoas quanto materiais te trazem bastante informação. Muito legal. E o que você faz quando não está trabalhando? Para dar aquela resetada, voltar zerado? Então, quando não estou trabalhando, quando eu estou assim de férias, de folga e tal, aí eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito, eu sou um cara muito de praia, porque nem que eu fique, não é que questão de eu ficar lá torrando no sol nem nada, mas o barulho, o som do mar me chama atenção, o cheiro me chama atenção, e eu acho que é uma forma boa de recarregar as energias, né? Então eu acabo indo viajar, fazendo dou um pulinho ali na Bahia, ou em Santos, ou em qualquer outro lugar para resgatar essas energias. Legal, muito bom. E por que você faz o que você faz? Olha, na verdade, isso é uma pergunta interessante, porque eu tenho duas formas de respondê-la. Uma delas é porque me apareceu a oportunidade, vocês me deram a oportunidade de entrar no mercado, né, de marketing digital. Eu meio que caí de gaiato, assim, tudo bem, tem minhas competências, eu sei que vocês avaliaram tudo isso, vocês me convidaram para vir trabalhar como atendimento na época, né, justamente por esse poder de comunicação e fala que eu tenho. Sim. Mas o que me faz permanecer e o que me faz gostar daqui, não só a empresa como um todo, que a gente fala da cultura da consultoria digital é muito boa, as pessoas que estão na consultoria digital me agregaram em muitos aspectos, não só profissionais como na vida, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de mostrar soluções para essas pessoas. E hoje no comercial é isso que eu faço. Todos os dias eu tento mostrar qual é a melhor solução para aquele determinado problema que a pessoa tem. Então, acho que essa coisa de você poder apresentar soluções é muito legal. Legal, bacana, show. Galera, que aula, hein? Nossa, muito bom. Acho que se eu estivesse anotando tudo aqui que a gente está conversando, já está dando umas 3 páginas. Robson, antes da gente avançar aqui para nossa última pergunta do nosso programa, eu sempre trago um desafio para a galera que está assistindo aqui o episódio, que é eles descerem agora aqui nos comentários e escreverem uma palavra que representa o nosso episódio. Só que essa palavra é você que vai trazer. Que palavra você imagina assim que representa esse nosso papo, que a galera vai descer agora aí no comentário e escrever, pra gente saber que eles assistiram até aqui e absorveram o conteúdo? Eu acho que a melhor palavra é perseverança.
porque você precisa perseverar em tudo aquilo que você faz. Quando você fala de estudo, você precisa, né, persistir para conseguir buscar informação. Para você conseguir fechar um contrato, você precisa persistir naquele determinado cliente ali. E claro, como você disse, não sendo um vendedor chato, né? Porque eu não gosto de vendedor chato, então também não sou. Mas, e a persistência de saber de ir buscar informação o tempo todo para estar sempre ali, né, conhecendo um pouco mais de todos os assuntos que você precisa dominar para a vida e para o trabalho, né? Legal. Então, galera, desce aí agora nos comentários e escreve aí perseverança, que a gente vai saber que você prestou atenção, pegou essa mensagem e você vai continuar perseverando aí para fazer muito mais vendas, porque é o trabalho de formiguinha, né? Sim. A gente não vai fechar 100% das oportunidades que batem a porta, mas Justamente. conforme a gente vai melhorando, a gente aumenta essa taxa de conversão aí cada vez mais e mais. E até um ponto de uma coisa que você falou antes da gente ir para a última pergunta, do vendedor chato, né? Uma coisa que pelo menos eu tenho e eu acho que você também tem isso ali, pelo que eu já prestei atenção. Para não ser chato, é sempre ter o combinado. Quando é que eu posso te ligar? Qual que é o próximo dia que eu posso te ligar? Até quando você vai tomar essa decisão? Quando que você vai falar com o seu sócio, etc, etc. Alinhar essas coisas evita que você seja inconveniente, né? E deixar sempre a porta aberta para que ele te procure. Porque assim, tem muita gente que acha que tem perguntas bestas a fazer. E eu falo que nenhuma pergunta é besta, porque se você precisa saber daquilo, né, ela é uma pergunta sensata de ser feita. Então, por mais besta que a pergunta pareça, faça. E é isso que eu deixo meus clientes cientes, que eles podem entrar em contato comigo, se precisar, a gente desenha, porque eu já cheguei a fazer isso, inclusive, para explicar alguns tipos de processo, pegar uma folha de papel e dentro da ludicidade ali, fazer um desenho para representar o que é, por exemplo, como que funciona o ranqueamento, ou falar sobre usabilidade de site, ou falar sobre como... Então, tudo isso eu acho que faz com que o cliente te procure também. Porque além de você procurar e você dar espaço para ele, né, como você disse, olha, quanto tempo você precisa disso? Você precisa de 15 dias para avaliar? É a primeira empresa que você está falando? Eu sou o primeiro vendedor que te explica tudo isso? Olha, quando você tiver outras propostas aí, entre em contato comigo também, vamos ver se as propostas estão ali equiparadas, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu deixo de todas as maneiras abertas, né, as portas abertas para que esse cliente retorne. Então a gente acaba não se tornando um vendedor chato. Ele tem vontade de vir conversar com você. Tem clientes que estão comigo aí já tratando, porque é uma tratativa longa também. É importante dizer isso. Não acho que você vai vender o SEO com 2 dias de conversa só. Mentira. Tá? Tem aí, dura geralmente entre 15 e às vezes meses de conversa, né? Porque aí depende do plano, depende do tamanho da empresa, depende se ele tem aquele valor ali para investir naquele determinado momento. Então, quando você traça essas regras assim de, olha, vou respeitar o seu tempo e venha me procurar a qualquer custo, eles já começam a ficar mais tranquilos e sabem que você é um bom vendedor. Sim, total. E esse negócio do tempo é uma realidade. SEO é uma venda longa. Eu acho que a minha venda que demorou mais tempo foi quase 1 ano conversando. Porque é um cliente bem grande e é muito burocrático para você entrar. Aí você se cadastra no sistema, aí tem que ser aprovado, homologado como fornecedor, e depois tem outra etapa e outra etapa. Sim. Aí passa 1 ano, aí agora que tá chegando o momento. E tem mais um detalhe. Tem aquele, às vezes chega o auxiliar aliás, o estagiário do marketing para falar com você, depois você vai fazer uma reunião com a pessoa responsável pelo marketing, para depois você fazer uma reunião com a pessoa... E você vai escalonando, até chegar às vezes no CEO da empresa, e aí você já começou conversando com um, quando você vai para a última reunião tem 20 ali. E detalhe, você precisa ser tão coerente, porque não adianta você dizer mundos e fundos na primeira reunião, e quando chegar na última você ter uma inconsistência daquilo que você falou. Então até isso você precisa ser sempre verdadeiro, para que você não passe uma coisa e o cliente perca a confiança de você no meio do processo, porque você passou uma coisa que lá na frente você mesmo se desmentiu, vamos dizer assim. Sustenta, Não né? sustenta. Isso é primordial. E até um ponto, né? O tanto de reuniões que a gente faz, a organização da agenda, a agenda dita muito, né? Se a agenda está muito vazia ali, a gente tem que parar para pensar, opa, o que eu preciso fazer aqui? Resgatar uns contatos antigos que estão meio parados. Tem que ter processo, né? Senão, o vendedor que não está conversando com alguém, alguma coisa tá errada ali. E assim, eu sempre aconselho, gente, se você não tem um CRM, como hoje a gente trabalha com CRM, e o CRM me atende em todas as expectativas ali do que eu preciso que ele me atenda.
Mas até com uma planilha de Excel, também é fácil de você manter uma organização para você saber o que você falou com o cliente, quais as datas que você falou com ele, quais as datas que você precisa entrar em contato com ele. Tudo isso precisa ser muito bem organizado para que aquele cliente você não confunda as histórias, né? Porque quando você é vendedor, você não atende um por dia, você atende 3, 4, 5, 10 por dia. E aí, se você quiser guardar tudo na memória, meu querido, não vai funcionar. Não. Então, seja organizado e deixa os clientes cientes dessa sua organização no sentido de que você não vai chegar para um cliente e falar assim, oi, então, o seu site, o e-commerce, não, mentira, o dele era institucional. Então, sempre tome muito cuidado em sempre estar preparado para atender esse cliente cada vez que ele retorna para você. Sim, muito bom. E, galera, essa dica é do CRM. Não precisa ter equipe grande para usar CRM, você pode ser sozinho, você usa o CRM. Não precisa de grandes investimentos, porque tem CRM de graça no mercado para você usar, mas usa. Ou usa o Excel se você preferir, usa uma planilha do Excel aí, mas eu prefiro que seja o CRM, que você consegue procurar, organizar as coisas mais fácil. Mas usa, porque isso vai te trazer aí bastante clareza do que você está fazendo, saber quantas propostas estão em análise, quantas você tem que mandar. Você nunca vai se perder. Então, essa dica do Robson aí é valiosa. Mas vamos lá, Robson, para a última pergunta aqui do nosso programa. A galera do GSO sabe que é mão na massa. Sim. Se você pudesse dar uma dica, para que assim que eles terminarem de assistir esse episódio, eles puderem aplicar. Isso é uma dica prática, sem muita complicação, que eles pudessem pegar ali e executar. Que dica que seria essa? Tá, se você está falando do pessoal que vai falar de SEO, eu recomendaria buscar conhecimento em relação às ferramentas que você vai precisar conhecer. Então, pega um site que você tem aí conhecimento, preferência ou coisa do gênero, vai brincar um pouquinho com o SEMrush, vai brincar um pouquinho ali com o PageSpeed, vai buscar informação. Se você tem a possibilidade de entrar num GA4, porque aí também, né, depende de quem dá uma estudada no GA4, porque todas essas ferramentas para o SEO são muito importantes. E para o vendedor que faz SEO, que vende SEO também, porque eu uso elas todos os dias. Não tão aprofundado quanto um analista técnico, mas aquelas informações essenciais ali eu tenho que ter, porque é preparação. Se você não estiver preparado na hora de conversar com o cliente, você vai perder ali a possibilidade de venda ou de engajamento com esse cliente, né? De conseguir criar ali uma sinergia com ele. Sim, ele vai falar, você está querendo me vender um negócio que nem você sabe? Justamente. Então, Não cola, né? Justamente. Muito bom, gente. Que aula, hein? Robson, brigadão aí pelo seu tempo, ter vindo aqui bater um papo comigo nesse dia. E se a galera quiser se conectar com você, qual que é o melhor canal para se conectar? Pode acessar meu LinkedIn lá, tá? E aí depois a gente coloca Isso aqui na descrição do vídeo, mas é Robson Cruz, tá lá que eu sou da consultoria digital, né? Sou do departamento comercial, pode entrar em contato comigo via LinkedIn, que eu tô sempre ali com ele aberto, né? Já que a gente trabalha nesse mercado, a gente precisa estar ali o tempo todo interagindo e vendo o que está acontecendo. Beleza, então galera, vai lá, se conecta com o Robson, o link tá aí na descrição, dá um alô. Daniel, mas eu sou analista, não vou comprar nada do Robson. Não tem problema, se conecta, bate um papo, troca umas figurinhas. A comunidade SEO é assim, a gente se ajuda porque todo mundo se ajudando, o mercado fica muito melhor, beleza? Sim. Então, Robson, brigadão aí pelo seu tempo. E galera, não se esqueça aí que toda semana tem um episódio novo onde eu trago um profissional muito bom, como o Robson, pra gente bater um papo. E toda quinta-feira tem uma live ou uma aula mais técnica pra gente falar um pouquinho mais dos detalhes sobre esse universo do SEO. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade, Daniel. E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.